E aí galera, tudo bom? Meu nome é Tancilo Amaral Filho e seja bem-vindo para mais um vídeo. Glória! Hoje eu vou falar finalmente sobre o meu testemunho. O que é meu testemunho, para você que não sabe? O meu testemunho... Deixa eu ver como é que tá. Meu testemunho é a história de como eu conheci Jesus. É a minha história, sei lá, é um pouquinho... É o meu testemunho, né, a galera chama. E esse vídeo vai ter um diferencial legal aqui no canal, que vai ter um vídeo que vai ter quase nenhum corte. Quase nenhum corte. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de vídeo com os cortes, porque os cortes deixam um vídeo mais dinâmico e tal. E hoje eu vou fazer um vídeo sem corte, porque... Sai, mosca. Sai! Hoje eu quero fazer um vídeo mais de boa, conversando diretamente com vocês. E também porque eu tô com preguiça de editar. Então é isso, vamos lá pro meu testemunho. Eu realmente não escrevi nada pra esse vídeo. Não escrevi nada mesmo, não fiz roteiro. Eu gosto muito de fazer roteiro, mas não fiz pra esse vídeo. Então não esperem um grande testemunho, uma história de alguém que era bruxo, era satanista. Não, vou dizer só a minha história pra vocês. E eu espero que ajude, tá ligado? Sei lá. É isso. Meu nome é Tancilo Amaral Filho, eu tenho 25 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu vou contar a minha história toda. Meu Deus, como é que faz esse bagulho? Desde pequeno eu sempre tive contato com a religião por causa dos meus pais. Os meus pais são católicos até hoje. E a minha avó também era uma católica fervorosa na família. Ela era bastante católica mesmo, assim. Aquelas católicas bem devota. A primeira vez que eu tive contato com a religião foi com a minha avó. Foi pela minha avó que eu descobri realmente como que uma pessoa pode amar a Deus. A minha avó realmente acreditava muito em Deus. E foi com ela, pela primeira vez, que eu realmente vi, caraca, essa conexão realmente existe. Porque ela foi a mulher que mais eu vi Deus, assim, tá ligado? Minha avó, ela já faleceu. A minha infância e minha adolescência, eu não tive nem contato, nem vontade nenhuma de conhecer Jesus, de ler a Bíblia, vontade nenhuma de espiritualidade. Porque, enfim, porque eu não entendia, eu achava muito difícil, eu não me identificava, eu achava horrível. Eu não gostava. Isso perdurou muito tempo na minha vida, até mais ou menos eu entrar na faculdade. E antes de eu entrar na faculdade, eu era um adolescente normal, né? Um cara desse normal que vivia a vida de qualquer jeito, aí vivia pro final de semana, não tava nem aí pra Deus. E vivia a vida de qualquer jeito mesmo, tentando se preencher com bebida, com droga, com sexo, com qualquer outra besteira, tá ligado? Quando eu cheguei no tempo de faculdade, cara, eu fiz a faculdade de engenharia, né? Primeiro eu falei que eu queria fazer engenharia civil, só que eu não passei em engenharia civil. Porque eu sou burro. Eu passei em engenharia de Minas, olha essa história. E eu fiquei 3 anos da minha vida mentindo para os meus pais que eu fazia engenharia civil. Mas na verdade eu fazia engenharia de Minas e eu mentia para os meus pais. Na verdade eu não só mentia para os meus pais, eu mentia para todo mundo. Inclusive com uma namorada minha que eu tinha aqui em João Pessoa. Eu menti por 2 anos o curso que eu fazia. Porque, sei lá, nem engenharia eu queria fazer, tá ligado? Eu tava completamente sem propósito quando eu entrei na faculdade. Eu não sabia o que fazer na minha vida e eu tinha que escolher alguma coisa. Aí eu falei, engenharia civil é o curso do meu pai, eu vou escolher essa merda mesmo. Só que eu acabei não passando e aí fiquei mentindo por um tempão pros meus pais, uma coisa horrível. O que eu observei na faculdade é que eu realmente não tinha um propósito de vida, tá ligado? Eu realmente não sabia o que fazer na minha vida, a minha vida não tinha muito sentido. Foi por causa disso que na faculdade eu acabei entrando numa fase meio doida na minha vida, assim, que eu comecei a experimentar coisas, tá ligado? Aquela fase maluca que às vezes a pessoa passa. Eu comecei a experimentar coisas, comecei a experimentar festas pra ver se isso me preenchia, bebida, drogas, sexo, e comecei a tentar ver felicidade nessas coisas, tá ligado? Porque, mano, a faculdade já não tinha sentido pra mim, tá ligado? A faculdade não tinha sentido nenhum, eu não gostava do curso que eu fazia, e eu não só não gostava, como eu mentia pra todo mundo, eu tinha vergonha do curso que eu fazia. O estresse foi tão grande que eu busquei sentido em coisas vãs, eu busquei sentido em coisas sem sentido. Isso foi, se eu não me engano, em 2012. Em 2012, eu acho que foi em 2012 que eu entrei na faculdade, nem lembro, mano. Uma coisa muito interessante foi que uma pessoa que me inspirou muito a seguir o caminho de Deus foi um grande amigo que eu tenho no tempo de faculdade, que ele quis ser padre. Vê que doideira. Era um amigão meu que ele tentou ser padre uma época e eu era muito próximo dele e eu vi nele a devoção, tá ligado? O amor que uma pessoa tinha por Deus. Eu lembro que eu era muito doidão, chegava em casa de madrugada, chapado, bêbado. Quando eu entrava em casa, ele tava ajoelhado rezando o terço. Uma loucura. Eu falei, caraca, mano. E eu pensava naquele tempo que Deus não existia. E eu falava, que doideira, né? O maluco tá agachado com as estátuas e com as velas. Que doideira, né, mano?
como se esse bagulho existisse. Não acreditava muito que Deus existia, tá ligado? E aí eu fui vivendo dessa forma vazia. E a doideira de viver dessa forma vazia, de viver pelo prazer, de viver de festa em festa, de droga em droga, de bebida em bebida, é que alguma hora você pede socorro, mano. O seu corpo não aguenta. O ser humano não foi criado pra viver imerso em prazer e pensando em prazer o tempo inteiro. O ser humano foi criado por um propósito, tá ligado? O ser humano foi criado pra ter um propósito. Então essa vibe que eu tinha e que muitos jovens têm, talvez você deve ter, de sempre procurar o prazer, sempre procurando e fazer sexo e usar droga, eu quero mais prazer. Essa vibe maluca que a gente tem, mano, alguma hora você vai desistir disso, tá ligado? Independente de quem você seja. E você vai perceber com o tempo que isso é muito vazio, tá ligado? Esse estilo de vida, esse lifestyle é muito vazio. Eu sei porque eu vivi, pô. Então quando deu mais ou menos em 2017... eu já tava louco, velho, porque eu me achava muito vazio, assim, tá ligado? Eu não tinha propósito nenhum, a faculdade tava acabando, eu não sabia o que fazer da minha vida. A minha vida tava uma loucura em 2017, eu já tava saturado de tanta doideira, tipo, a minha vida era muito vazia naquele tempo, tipo, eu não amava o curso que eu fazia, eu tava usando umas paradas muito loucas, eu não tinha sentido em nada, a vida não tinha sentido. E eu fazia faculdade em Recife e sempre vinha pra João Pessoa, às vezes pra ver minha família, pra encontrar meus amigos. E eu comecei a visitar uma igreja aqui em João Pessoa, porque eu queria pegar uma menina da igreja, verdade. E foi nesse momento que eu comecei a ter contato com a religião, eu tava a fim de pegar uma menina da igreja, e aí eu tinha que visitar o culto e eu achava um saco, eu falava, pô, que saco esse culto, mano, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Mas como eu queria pegar a menina, aí eu visitava o curso. E esse foi o primeiro contato que eu tive com Jesus, assim, tá ligado? Tipo, foi ouvindo esses sermões, mesmo sem querer, que eu comecei a ter um pequeno contato com a Bíblia. No final de 2017, eu acho, quando eu tava vindo na estrada de Recife para João Pessoa, a minha mãe me ligou e me disse que tinha comprado uma parada chamada Cursilho, um retiro. Era um retiro espiritual para mim, que ia rolar aqui em João Pessoa. Quando eu descobri que ela pagou um cursilho pra mim, eu fiquei estressado. Eu falei, não, mãe, sai, eu não quero essa merda, não. Isso é um saco, mano. É muito chato, vai ser... Eu odeio crente, eu não gostava muito de quem era evangélico. Eu falei, não, eu odeio crente, mano. Vou ter que passar um final de semana com essa galera chata do caramba e tal. E aí neguei na hora, tá ligado? Neguei na hora, eu lembro que eu tava dirigindo, falando com ela, eu falei, não, cancela essa merda, vê se você consegue conseguir o dinheiro de volta, porque eu não quero e pronto, acabou. E aí eu lembro que eu voltei e tal, e a minha mãe até falou, ela falou, pô, eu comprei porque eu acho que seria legal você ir, sei lá, eu acho que os pais sentem também que o filho tá meio perdido. E minha mãe me deu esse cursilho e eu mandei e ela devolveu o dinheiro. Só que quando eu tava vindo pra João Pessoa, sei lá, mano, eu senti uma vontade de ir, tá ligado? Tipo, eu falei, por que não tentar alguma coisa diferente? No fundo eu sabia que aquela vida sem sentido que eu tava vivendo, de festas, de doideira, não tava me preenchendo, sabe? Era uma vida realmente maçante. Eu não via mais sentido em viver daquele jeito. Eu via que eu ia acabar ficando maluco, então foi meio que... não sei, foi uma tentativa de me preencher com alguma coisa, tá ligado? Porque eu via que droga, sexo, bebida, prazer, festa, fama, essas coisas não preenchiam dentro de mim. Essas coisas não davam paz ao meu coração, tá ligado? Aí eu lembro que eu falei, mano, eu vou pra esse negócio desse cursilho mesmo, apesar de eu não gostar, pelo menos eu como de graça, né? Vai ter umas meninas lá, vai que eu dou em cima de alguma, tal, acontece alguma coisa, ou o pensamento errado que eu tinha. Mas eu fui. Chegando lá no cursilho, foi bem legal, assim, tipo, foi bem diferente do que eu pensava. O cursilho tinha todo tipo de gente, não tinha só evangélico. É uma parada que a gente tem uma imagem errada também. Cursilho vai todo tipo de gente, pô, vai pessoas como eu. Tinha muito maluco também lá, tinha uns malucos de rave lá, que eu encontrava na rave, e os caras foram. Tinha até uns malucos que levaram... os caras levaram... eu não sei se eu falo isso. Vou falar, Dani. Os caras levaram bebida pro cursilho. Vê que coisa maluca. Eles levaram bebida pra beber no cursilho, uma coisa horrorosa. E me chamaram ainda. Então, cursilho vai todo tipo de gente. Não que eles permitem bebida, mas os caras levaram porque eles eram malucos. Eles eram imbecis. E aí foi. Aí a gente ficou lá e teve uns cultos, tá ligado? Teve uma galera que dava testemunho, outra galera que pregava o evangelho. Eu lembro que eu me emocionei muito. A primeira vez que eu chorei num louvor foi aquele louvor que era assim, eu não tenho... Como é que é o louvor mesmo? Mas eu preciso recomeçar, preciso da tua mão, vem me levantar. Qual é o nome dessa música? Vem restaurar-me. Restaurar-me, né?
da Ana Paula Valadão, será que é? Sei lá. Eu lembro que tocou esse louvor lá e foi um dos únicos louvores que eu prestei atenção no cursilho. Cara, eu lembro que eu chorei de uma forma absurda e, tipo, eu tava chorando absurdamente. Só que, de alguma forma, eu tava me sentindo bem, tá ligado? Eu acredito mesmo que essa foi uma das primeiras vezes que o Espírito Santo tocou meu coração. Eu lembro que eu me sentia muito bem, só que eu tava muito triste pela vida que eu tava vivendo. Eu creio que o Espírito Santo me tocou naquela noite por essa música e eu vi o quanto que eu tava perdendo, ficando longe de Deus, e eu comecei a lembrar da minha vida que eu tava vivendo e foi uma mistura de choro e de felicidade. Fora isso, o cursilho foi incrível também, porque eles tinham uma didática bem legal. Eu lembro que o pastor era bem legal, eu lembro que eu fiquei impressionado que o pastor me abraçou. Eu falei, o cara me abraçou, nem me conhece esse maluco. Mas o pastor era bem gente boa. E, mano, foi incrível o cursilho. No final do cursilho também eu senti uma parada absurda, assim. Eu realmente acredito que o Espírito Santo me tocou de novo naquela noite. Eles estavam falando sobre recomeçar a vida, sobre largar a vida passada. E eu não tava querendo, eu nem queria ir pro cursilho, Só que realmente foi lá no cursilho que eu vi que a vida que eu tava vivendo era uma vida completamente maluca, era um caminho de morte, tá ligado? E eu acredito que foi lá que eu realmente tomei a decisão de seguir Jesus. Foi naquele cursilho, foi quando ele tava terminando, tá ligado? Enfim, quando acabou o cursilho, eu voltei totalmente renovado pra João Pessoa. Eu voltei decidido a realmente mudar de vida, a largar o estilo de vida que eu tava tendo, a largar as coisas erradas que eu tava usando. E realmente eu queria conhecer mais a Deus. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia pra mim. Na verdade eu tinha uma Bíblia usada aqui que uma menina tinha me dado. E aí eu comecei a usar. E foi curioso porque no outro final de semana, um final de semana depois do cursilho, a gente foi pra igreja e eu lembro que teve Rodolfo Abrantes. Ele tocou umas músicas e eu acho que foi a primeira vez que eu louvei a Deus, tá ligado? Foi naquela noite lá. Chorei, foi incrível. Eu ouvi as músicas de Rodolfo Abrantes, gostava tanto. Ainda gosto, né? Mas o primeiro amor é muito incrível. Não é à toa que Deus fala em Apocalipse que um dos maiores erros da igreja da Filadélfia, se eu não me engano, é que eles tinham largado o primeiro amor. E eu acho que isso também se aplica a gente, tá ligado? Uma das piores coisas que a gente pode fazer é largar esse primeiro amor. Às vezes eu fico pensando, será que eu ainda creio desse jeito? Porque hoje a gente sabe tanta coisa, mas muitas vezes eu tenho inveja daquele Tarcísio, que sabia tão pouco de teologia, mas acreditava tanto, tinha uma fé tão grande. Eu tenho muito a aprender com aquele Tarcísio. Sim, uma história engraçada da primeira semana que eu passei convertido. A primeira semana que eu passei convertido foi ótima, né? Eu tava aqui em João Pessoa, aí eu não fiz nenhuma besteira durante a semana. Só que no final de semana a gente foi pra igreja. E no dia, a gente foi pra igreja no sábado, olha isso. Eu fui pra igreja no sábado, fui pro culto no sábado ver Rodolfo Abrantes. E no sábado, uns amigos meus vieram de Recife e me chamaram pra ir pra festa. E eu falei, cara, certeza se eu for pra festa eu vou fazer cagada. Vou ficar bebaço, vou usar o que eu não deveria usar, vou tentar pegar geral e tal. Não vou. Resultado, acabei indo do negócio. Fiquei extremamente bêbado, chapado. Eu lembro que eu tive quase PT na festa. E foi isso, e fui pra casa. Eu notei uma coisa bem estranha naquele tempo, porque eu tava nem aí. Às vezes que eu ficava bebaço, eu ficava feliz assim. Foi história pra contar, eu pensava. Só que o curioso é que naquele dia, depois, na ressaca, quando eu fiquei depois de beber, eu lembro que eu acordei e eu tava mal, mano. Eu tava muito mal. Tipo, eu nunca tinha me sentido mal daquele jeito. E essa foi uma das coisas que eu aprendi, tá ligado? Tipo, quando a gente se converte a Jesus, não é que a gente vai parar de pecar diretamente. Talvez você pare. Apóstolo Paulo, quando ele foi convertido, ele parou de fazer várias coisas que ele fazia instantaneamente. Porém, o apóstolo Pedro, ele pecou por muito tempo. Mesmo quando depois de Jesus morreu, ressuscitou, ele continuou pecando. Então eu acredito que quando a gente realmente se converte a Jesus, não é que a gente vai parar de pecar, mas com certeza a gente não vai ter mais paz no pecado. A gente não vai ter mais paz em viver uma vida de pecado. E eu vi aquilo naquele dia. Uma coisa, um estilo de vida que eu levava, que eu gostava bastante, já não me dava mais paz, tá ligado? Não me dava mais paz. E depois disso a mudança foi progressiva, depois eu fui conhecendo mais a Deus, sabe? Depois eu fui conhecendo mais o amor de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu orei foi nesse dia, foi na ressaca, tipo, eu fui na festa no sábado, depois do culto do sábado eu fui na festa, fiquei chapadaço e no domingo, quando eu tava de ressaca, eu fui tomar um banho e comecei a chorar no banho. Comecei a chorar no banho e orei a Deus. Minha primeira oração foi essa, foi de ressaca no banho. Orei pra Deus e pedi perdão e pedi pra que Ele resolvesse minha vida.
Não sabia nem orar direito, mas a primeira vez que eu orei foi desse jeito. E depois disso, eu comecei a conhecer, tá ligado? A palavra, eu comecei a querer conhecer a Bíblia, ver pregação no YouTube, ler livros, e fui me aprofundando e tive um conhecimento de Deus muito progressivo, assim. Uma das paradas que a galera não entende é que a revelação de Deus e a santificação e a sua trajetória com Deus é um processo, tá ligado? Você não vai, pra uma igreja, vai levantar a mão, aceitar Jesus e pronto, vai parar de pecar. Não. Talvez você continue pecando bastante, como eu fiz. Que no final de semana que eu fui pra igreja, depois de me converter, eu fui beber numa festa e fiquei chapado. Que é uma coisa horrível, mas pode acontecer. A santificação é uma progressão. Então, não se martirize tanto se você cair no pecado. Se arrependa e volte pra Jesus e faça o bastante pra não pecar de novo, pra não cair de novo, tá ligado? Que foi o que eu fiz. Outra coisa pra terminar esse vídeo que eu achei... Não, a bateria tá acabando, meu Deus, por favor, não acabe. Outra coisa pra terminar esse vídeo que eu achei incrível foi que assim que eu conheci Jesus, ele me deu um propósito de vida. Um propósito que eu nunca pensei que foi ser um artista. Hoje eu produzo arte pra Deus, tá ligado? Deus me deu um propósito, Deus fez eu querer investir numa carreira que eu sempre tive um sonho, mas sempre tive medo. Deus me deu coragem pra fazer isso, Ele me deu os planos pra fazer, Ele me fez conectar com pessoas que me levassem até meu propósito. Deus me deu um sentido de vida. Ele me deu... Não foi só uma conversão, parei de usar droga. Não, foi um sentido de vida, foi um pra que viver. Se tem uma coisa que você pode aprender nesse vídeo comigo, sobre essa minha história, é que eu garanto a você que seguir a Cristo, com certeza vai te dar um propósito de vida, um sentido, sabe? Um pra que viver, uma coisa que eu não tinha. No tempo que eu conheci Jesus, eu tinha dinheiro, eu tinha fama na minha cidade, eu tinha vários amigos, eu entrava nas festas, dava droga, fazia tudo, mas não tinha, apesar de ter muito prazer, não tinha sentido. E sentido, propósito, foi exatamente o que Cristo me deu. E foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, de longe. Foi a melhor decisão. Então é isso, mano. Eu sei que muita gente não conhece Jesus e vê meus vídeos porque me acha engraçado e tal. Legal. O que eu digo pra você é conheça essa pessoa, sabe? Não conheça essa religião. Não, conheça a pessoa de Jesus. Conheça realmente a pessoa de Jesus. Você precisa se relacionar com a pessoa de Jesus. Entender que Jesus é uma pessoa e a gente precisa conhecê-la, sabe? Conhecer o que ele fez, conhecer o amor que ele tinha por nós. E a gente precisa conhecer, porque é indescritível, mano, é indescritível. A sensação que eu senti, o preenchimento que eu senti quando eu conheci a Jesus e quando o Espírito Santo me tocou foi indescritível. E você precisa sentir isso também, você precisa viver isso também. É um caminho de paz, é um caminho de amor, é um caminho da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso, galera. Eu tô com medo que esse vídeo fique muito grande. Se ficar, me desculpa. Não vou nem editar esse vídeo direito, que eu quero que ele fique do jeito que ele saiu. Que Deus te abençoe e tamo junto. Deus te ama, tá bom? Tchau. 1, 2,